Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu parceiro multibancos, o seu correspondente bancário. Procure a solução, aprove seu crédito e vá atrás do financiamento da sua casa. O sonho da sua casa própria pode estar com os companheiros da soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Se você é engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis, se você tem imobiliária, incorporadora, construtora, a contabilidade certa é a Masti. Masti Contábil. Procure nas redes sociais, procure o site, entre em contato e você vai ver que é importante ter um parceiro especialista no assunto. E também BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br. E não é só isso, tem muito mais soluções lá. Tem seguro, tem porteiro eletrônico, enfim, tem uma infinidade de produtos e serviços que a BR Condos oferece para você. E claro, Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local especial para você almoçar com a sua família, para almoçar inclusive hoje, domingo, com a sua família num lugar diferente, próximo à natureza, próximo de pontos turísticos da cidade e também, claro, um local para eventos especiais, casamento, aniversário, festas corporativas, enfim, o local é a Casa do Capitão. Procure Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu estou tentando falar há bastante tempo e agora trouxemos aqui um especialista no assunto para falar sobre energia solar. Recebemos aqui Jonathan da Silva, que é o sócio proprietário, né, da Joy Energy. Jonathan, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner, pela oportunidade de trazer um pouco de conhecimento da nossa empresa, do segmento de energia solar, agora também de carregadores veiculares que estão totalmente ligados nesse segmento, né? E quero passar aí para ti e para todos os ouvintes o que a gente pode apresentar do melhor desse modelo de negócio, desses investimentos nesse segmento que mais cresce no Brasil, que é a energia solar. Para começar, qual que é o termo certo que se usa para esse tipo de sistema, né? Qual é a nomenclatura desse tipo de sistema? Então, hoje nós chamamos o produto de equipamento fotovoltaico, né? Popularmente conhecido como placas de energia solar, mas módulos fotovoltaicos. E hoje é um equipamento, na verdade, muito difundido no mercado. Eu costumo dizer que a energia solar ela era ainda um teste há 4, 5 anos atrás e hoje em dia a gente já considera esses equipamentos, isso já passou da época de conhecimento. Sim. Hoje a gente já tem pessoas no Brasil inteiro que já instalaram, que já foi consolidado no mercado, né? Então, mas chamamos popularmente de energia solar, mas o kit fotovoltaico. Vamos puxar para esse gancho, né? Antes eu só queria destacar a impressão que eu tenho que as pessoas esquecem que essa é uma questão que está envolvida diretamente com a questão ambiental, né? As pessoas estão preocupadas com outras questões financeiras até, mas a questão ambiental também é muito importante para que seja para enxergar os benefícios desse sistema, não é? Exatamente. A energia solar é muito interessante porque, diferente de outros meios de captar e fazer a energia elétrica, a solar ela independe de rios, independe de vento, independe de fatores climáticos. Então, assim, todo lugar do mundo tem sol. Obviamente, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. Joinville, por exemplo. Joinville, por exemplo, tem um pouquinho menos de sol, mas mesmo assim é interessante, né? Porque a energia solar ela não quer dizer exatamente só em dias de sol. Sim. Também em dias nublados, dias de chuva, ela também produz. Obviamente, um pouquinho a menos, mas produz. E a questão da sustentabilidade está diretamente ligado, porque hoje, produzir energia vindo do sol é totalmente limpo, né? Os equipamentos hoje eles têm uma média de 25 anos a 30 anos de vida útil. Então pense quanto tempo que uma residência, um comércio, uma indústria, ele pode estar utilizando esse equipamento e não dependendo exatamente da concessionária, dos meios hídricos, sim. De outras fontes de captação de energia. Então nós temos um produto extremamente sustentável com uma rentabilidade, uma economia muito boa. E é por isso que o mercado mundial está cada vez crescendo mais nesse segmento. A Alemanha hoje é um dos países que foram pioneiros nesse segmento e que difundiu a nível mundial, e todos os países hoje é energia solar.
né? O mercado está crescendo no segmento também de baterias, que você vai conseguir agora guardar essa energia. Então, o meio elétrico, as concessionárias de energia, com o tempo, eles vão ser subdivididos. Entendi. Né? Então, a gente não vai depender 100% hoje dos meios hídricos. E pensando nessa questão ambiental, há algum tipo de incentivo governamental para que as pessoas sejam incentivadas realmente a utilizar o sistema, não? Então, o governo, com o tempo, está incentivando isso, porque se você lembra, há 2, 3 anos atrás, na tua fatura de energia, às vezes, vinha bandeira vermelha, P1 e P2. E se você notar, faz uns 2 ou 3 anos que não vem mais. E qual é o motivo que não veio mais? Porque a energia solar, ela supriu essa demanda necessária, essa demanda a mais que nós tínhamos, que nós ligávamos às termoelétricas em 3, 4 anos atrás, fornecidas a carvão, e como a energia solar entrou e conseguiu equalizar um pouco do consumo, né? Então, ela veio também, diretamente. ao invés do governo investir, né, em energias, né, em geração de energias, é o próprio consumidor que investe, e o retorno, as sobras que ele não consome, ele acaba devolvendo para a rede, né? Exatamente. A energia solar, 80% é autoconsumo. Produziu, consumiu, produziu, consumiu. O excedente você manda para a rede, e aí à noite, num dia de mais chuva, então você retorna esse crédito que ele girou em forma de crédito. Né? Então, realmente é um ganha-ganha. E para o governo também é um ganha-ganha. Porque se o governo não tinha mais possibilidade de fabricar mais energia, né, e teve que usar meios extras, como as termoelétricas, então também é interessante para o governo. E hoje cooperativas de crédito estão muito à frente disso, no sentido de entregar mais financiamentos para que as pessoas consigam, ao invés de pagar a energia para a concessionária local, elas comprarem o seu próprio equipamento. Você falou sobre 3 anos atrás, como era. O que aconteceu de evolução? De repente, até uma pessoa que está nos assistindo, eu fiz uma instalação e não gostei muito, não deu muito certo, tive problemas. O que mudou, né, em relação a isso, né, nesses últimos tempos, exatamente? De 3 anos para cá, eu costumo dizer que assim, a gente tem antes de 2020 e depois de 2020. Até 2020 ainda existia um conhecimento de energia solar, existia um conhecimento de produto, os produtos estavam melhorando. Depois de 2020, o mercado mundial começou a entender que a energia solar veio para ficar. E eles começaram a investir mais em tecnologia. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos placas de 300, 340 watts. Hoje, nós trabalhamos com placas que é o dobro da potência. E basicamente o mesmo tamanho. Ou seja, nós temos placas de energia solar do mesmo tamanho, com potências em dobro. Então, assim, de 3 anos para cá, 4 anos para cá, nós tivemos melhoria em eficiência energética. Então, os produtos estão com mais eficiência energética e as garantias aumentaram também. Porque o mercado entendeu que esse produto funciona, entendeu a garantia. E a gente veio de garantias de 8, 10 anos para 25, 30 anos de vida útil do produto. Então, a tecnologia melhorou. Essa questão da vida útil dá uma segurança maior para o investimento também, né? Com certeza. Hoje você financiar um produto que é teu em 5 anos e você saber que você tem mais 20 anos de energia gratuita é muito bom, né? Mas isso exige uma certa manutenção também dos equipamentos, né? A gente costuma dizer que a própria chuva lava, né? Os módulos. Porém, uma vez por ano, né? Mais ou menos, é interessante. Tem um amigo meu que acha que o cachorro também se autolava na chuva, mas não tem também, Mas uma vez por ano a gente tem, informa para o cliente, contratar uma equipe especializada, né, que vai fazer a limpeza dos módulos. Então é muito simples hoje, placa solar, você faz uma limpeza tranquila, com detergente neutro, enfim, então não tem nada, né? O importante é contratar uma equipe especializada para que você também não danifique as placas solares e para que também não tenha nenhum incidente, né? Mas é bem tranquilo em relação à manutenção. Mas em relação aos equipamentos em si, de repente, mais ou menos como um motor de carro, precisa de uma manutenção, precisa ver se os parafusos estão certos, então, tem uma parte que oxida, precisa trocar, existe alguma coisa nesse sentido também? Então, o produto kit fotovoltaico, energia solar, ele é muito simples. Placas solares, cabeamentos, vai até um equipamento que se chama inversor, que inverte corrente contínua para corrente alternada. A corrente contínua é a corrente da luz do sol e corrente alternada é a corrente que está nas suas tomadas. Então, não tem muito o que dar problema. É muito simples, na verdade. Então, assim, uma vez por ano, dá mais um reaperto nos cabos, enfim, né? Fazer uma revisãozinha geral quando faz a lavação das placas, ótimo. É assim que funciona, mas é bem tranquilo em relação a isso. E a gente falou, você falou que as placas
mantiveram mais ou menos o tamanho e a capacidade aumentou. Mais ou menos parecia um celular, né? Que eram pequenos, foram aumentando, depois diminui, enfim, e a velocidade vai melhorando, os pendrives, né? Também na época. E eu queria lhe perguntar sobre o futuro disso. O que você já sabe que pode acontecer no futuro com esse sistema e o que você imagina que pode acontecer também? Eu imagino, pelo que nós enxergamos, eu e minha esposa, é o 4º ano que a gente vai para a Intersolar, a maior feira da América Latina do segmento de energia solar, carregadores veiculares, e o que enxerga-se no mercado mundial é o crescimento das baterias em lítio. O que acontece? Quanto mais a gente agora vai conseguir armazenar energia, e isso está diretamente ligado também nos veículos elétricos, que quanto mais tempo de bateria, mais autonomia, é o que vai acontecer na energia solar. A gente vai ficar menos dependente da concessionária de energia local. Quando você tem um banco de baterias que eles já suportam a tua casa por 3, 4, 5, 10, 12 horas, um dia você fica menos dependente. Então eu acho que o crescimento futuro é no segmento de baterias. Entendi. A energia solar, as placas, elas estão atingindo uma maturidade que potência está legal. Eventualmente um pouco mais de potência, eficiência energética. Porém, armazenamento de energia eu acho que é o futuro. Sim. É aquela situação que você destacou antes também, né? Que precisa lembrar, de repente a pessoa está pensando em Joinville, que chove muito, não é porque está chovendo que não vai ter tipo de captação, né? Legal. Num dia pleno de sol, né? Obviamente a gente chega a 100%. Dias nublados a gente chega na faixa de 50%, 60%. E dias de chuva de 10% a 20%. Quando nós fazemos uma análise de potência necessária para Joinville, a gente já estima que nós temos aqui em Joinville dias mais chuvosos. A mesma placa, o mesmo painel fotovoltaico, aqui em Joinville, que produz hoje, vamos dizer, 50, 52 kW, o mesmo produto produz 70 a 80 kW no norte e nordeste. Sim. Porque lá eles têm mais horas de sol, né? Mais dias ensolarados. Mas Joinville, qualquer lugar do mundo, é interessante energia solar. Tanto é que a Alemanha é um dos países que menos tem horas e dias de sol do mundo e é um dos líderes na energia solar. Você acha que tipo, a gente falou dos incentivos, que tipo de incentivo ainda falta para que as pessoas enxerguem e invistam nesse tipo de sistema? Incentivo fiscal. As taxas de importação elas têm que melhorar um pouco mais. Nós temos hoje importadora, né? Fazemos parte de uma importadora, grupo de empresários que compram. E quanto mais incentivos fiscais no sentido de importação, a gente consegue baratear o nosso produto. E para finalizar, taxas de crédito. Hoje, conforme a Selic vai baixando, a gente melhora as taxas de crédito. Há pouco tempo atrás estávamos operando a 0,99%, tivemos um aumento grande a 1,80% e hoje estamos a 1,35%. Então, quanto mais incentivo fiscal e porcentagem de financiamento, o nosso segmento evolui. Maravilha, então você viu que é um assunto bastante importante. A gente trouxe um especialista aqui para falar sobre energia solar, mas a gente tem um outro especialista para falar com você também. Claro, Juliana Bortolom volta com mais uma dica sobre consórcio. Olá! A dica do especialista hoje é uma dica muito comum que às vezes o cliente esquece de perguntar no momento do fechamento, mas eu sempre gosto de frisar. Você sabia que você pode aumentar ou diminuir o seu crédito no decorrer do seu plano de consórcio? Sim, você pode. É importante que você saiba que você precisa sempre respeitar os limites de crédito que o grupo te estabelece. Então, por exemplo, uma carta de 200 a 400 mil, você pode andar tanto para mais quanto para menos. Importante só ficar claro que para você poder fazer essa alteração tem que ser antes da contemplação e respeitando os valores de crédito que o grupo te oferece. Você não paga mais por fazer essa alteração, você também não tem nenhum custo para fazer isso na maioria das administradoras e principalmente você transfere tudo que você pagou para o novo crédito e recalcula-se a parcela a partir daquele momento. Então não se apegue ao seu crédito de hoje. Se você precisar aumentar amanhã porque o imóvel que você quer comprar está mais caro ou a construção vai sair um pouquinho além, fale com o seu especialista, ele vai te ajudar nesse processo. Estamos de volta.
Conferiu a dica da Juliana? Então aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais dica do Jonathan sobre energia solar. O quanto você pode economizar, o quanto você precisa investir, enfim, vários detalhes importantes para você que está nos assistindo na TVBE e, claro, você que também nos acompanha nas redes sociais. Siga @PodeMorar nas redes sociais e compartilhe esse assunto tão importante com seus amigos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, que nessa edição está falando especificamente sobre energia solar. Recebemos aqui Jonathan Silva, especialista no assunto, sócio proprietário da Joy Energy. E Jonathan, agora a gente vai falar sobre exatamente o que o povo quer saber, sobre os benefícios, né? O investimento, o retorno em relação a isso. Existe um cálculo, né, que vocês fazem em relação a isso, né? Legal. Investir em energia solar hoje é trocar a sua fatura de energia da concessionária local pelo financiamento. Nós temos 2 modelos hoje de aquisição do teu equipamento fotovoltaico. Ou você compra ele à vista ou você compra ele financiado. Se você hoje compra esse produto à vista, você imediatamente já tem uma rentabilidade de 2,5% a 3%. Porque hoje o custo desse produto versus o que ele produz de energia, hoje em média de 2,5% a 3%. Já se você precisa financiar esse produto, você troca a parcela do financiamento pelo que você gasta na concessionária local. Então, investir em energia solar é ganha-ganha. Não existe perca, você tem que pagar a energia de qualquer forma. Sim, claro. Então, por que não pagar para comprar o seu produto? Né? Então, hoje, existem boas linhas de crédito. Nós trabalhamos muito com cooperativas locais que hoje subsidiam. Então, hoje eles financiam o teu equipamento de energia solar e você, ao invés de pagar tudo para a concessionária local, pague o que é seu e depois de pago você tem um bom tempo de energia gratuita. Sim, de uma forma geral. Então a pessoa está nos assistindo agora e diz, me convenceu, eu quero fazer, né? Eu quero instalar esse tipo de sistema. O imóvel dela precisa ter algum detalhe específico? O que exatamente precisa? Legal. Uma das principais dúvidas é essa: aonde eu posso instalar e se eu posso instalar. São 2 itens principais que nós temos que dar uma atenção especial. Primeiro, se o poste dela já é um poste padrão, se ele está ok com a Celesc, e se não tiver também não é o fim do mundo, nós hoje podemos trocar o poste, né? Não é uma coisa tão cara. E o segundo item é como é que é a cobertura, como é que é o tipo de telhado. Se é um telhado que não tem sombreamento, é um telhado que ele aceita comportar a quantidade de placas solares para a demanda necessária dela, mas eu digo para você hoje que 80%, 90% dos casos, principalmente residenciais, são plenamente aptos. Né? Em questão de indústrias, às vezes, quando a indústria tem uma demanda muito grande, a gente tem que fazer um estudo um pouquinho melhor, porque nós temos que saber se aquele espaço físico comporta a necessidade energética. Mas em termos de residência, hoje 80%, 90% das residências estão aptas a receber energia solar. Eu já vi residências também que, na verdade, eles não usam o telhado, eles usam uma área de terreno que também é possível, né? Legal. Nós aqui na Joy Energy fizemos hoje as garagens carport. Então, às vezes você não tem tanto espaço em telhado, porém você tem um espaço em terreno. E hoje nós temos um sistema que são vagas para 2 carros, 10 placas de energia solar, inversor, ou seja, a gente faz uma garagem para o nosso cliente, que além de ele ter uma nova cobertura, mais uma nova garagem na casa dele, ele também está produzindo. Então, se você eventualmente não tem todo o espaço em telhado, nós temos a opção também de garagem carport com a Joy Energy. Interessante. E com relação a sistema, existe só um sistema relacionado à energia solar, fotovoltaica, ou existem vários sistemas? Basicamente um sistema só, porém os modelos de equipamentos podem ser diferenciados. Hoje temos modelos de inversores do tipo string, que é um equipamento em que as placas estão todas ligadas em série, ou equipamentos do tipo microinversor, que são a cada microinversor 4 placas ligadas no equipamento, então são conjuntos. Mas se nós formos falar de um modo geral, existe um equipamento só, que basicamente são placas solares e inversores, e esse inversor está ligado no ramal de disjuntores, onde vai produzir energia. E existe diferença também, eu tenho um imóvel comercial, eu tenho um imóvel residencial, eu tenho um imóvel industrial, existe diferença nisso também? Então, a ideia de energia solar ela é a mesma, porém, tipos de equipamentos eventualmente são diferentes para cada
necessidade. Né? Uma casa vai usar um tipo de potência de inversores, Sim. uma indústria vai usar outro tipo de potência de inversores, porém a ideia do negócio é basicamente a mesma. Nós temos hoje um corpo de engenharia na nossa empresa que faz toda a parte de homologação na concessionária local, faz os estudos, quando a gente precisa ter cuidados especiais na questão de homologações. Então, toda essa parte de estudos a gente faz antes para o cliente, para que ele fique seguro na compra e que isso, quando ele instalar, realmente dê o resultado final que ele espera na sua economia. Uma lembrança que eu tenho da parte industrial era usar os geradores de energia, né, a diesel geralmente, né, principalmente para ser acionado durante o horário de pico. No caso da indústria, com a energia solar, isso até acaba caindo por terra, ou ainda há uma necessidade nesse sentido? Se naquele momento que a indústria precisa daquela demanda energética e nós tivermos um bom dia de sol e que todo esse equipamento conseguir produzir a energia necessária, uma energia extra, né, ligada a diesel não seria necessária. Sim. Mas aí a gente também depende do dia que está, né? Então, assim, quando a gente fala de energia solar, a principal ideia dela é a economia, né? Porque a gente também depende de fatores climáticos. Sim, claro. Né? Então, mas assim, quando a gente fala de um modo geral, a gente faz esse estudo em cima do que aquele cliente ele tem em média de consumo. Então, a gente realmente, às vezes, depende de clima. Mas O consumo é a chave principal, então quanto maior o consumo, mais interessante é o também, sistema? Lógico, todo consumo é interessante, né? Porque o que você investe é proporcional ao que você vai ter de economia. Porém, obviamente, quanto mais consumo uma empresa tem, nós temos hoje equipamentos, indústrias com 500, 600 placas de energia solar produzindo 20, 25 mil quilowatts. Olha só, quando você consegue economizar isso, 20, 25 mil reais mês, pensando a longo prazo, anualmente nós estamos falando de 250, 300 mil reais. Né? Obviamente, quanto maior a empresa, maior o tamanho do projeto e maior a economia. Sim. E a gente estava falando, você falou das baterias, né, de uma forma geral. Quando a gente fala dos automóveis, os veículos de uma forma geral, né, eles têm essa situação de preocupação com a bateria. Vai durar, não vai durar, tem vida útil, não tem, eu vou ter que trocar. Eu economizei um monte, agora as baterias eu vou ter que substituir, eu vou gastar, enfim. Há uma preocupação também com relação a essa mesma situação para os imóveis? Sobre ele colocar energia solar nos imóveis e depois a questão de troca? Isso, exatamente. Eu acredito que não necessariamente. Quando você hoje investe em energia solar num imóvel, você está também agregando valor a esse imóvel. Né? Obviamente, um tempo de vida útil que isso futuramente terá que ser trocado, ok. Existem empresas que estão nascendo agora com reciclagem disso também, porque num determinado tempo de vida útil isso também vai ser trocado. Né? Até um carro, quando é muito antigo, uma hora ele acaba a vida dele. Mas assim, você investir e você colocar esse produto no imóvel, você também está agregando valor no teu imóvel. Né? Obviamente, é um imóvel que ele, um dia se for vendido, ele vai ser vendido com energia solar. É um imóvel que ele tem um valor agregado. Né? Assim, às vezes até você coloca uma área de lazer, uma piscina na tua casa, você agregou valor. Colocar energia solar também é agregar valor. E a questão de um dia a gente ter que eventualmente fazer uma substituição desse produto, eu acredito que sim. Hoje ainda nós estamos, eu costumo dizer, ainda é um bebê, né? Porque a gente ainda vai passar por esse momento futuro. Mas empresas vão nascer no sentido de reciclar isso também. Né? Então, se a gente for pensar os construtores, os incorporadores que estão nos assistindo agora, esse seria um diferencial que, como a gente falou aqui nos bastidores, há grandes incorporadoras, né, que já estão investindo nisso e atraindo esse público que está preocupado com essa pegada ou de repente já adquiriu algum automóvel nessa questão. Então é realmente um diferencial no mercado. Lógico, essa é uma ótima pergunta. Hoje o construtor colocar energia solar para vender uma casa com energia solar é muito legal. E quando você agora entra no link dos carros elétricos, que você também colocou um carregador veicular com a Joy Energy Brasil, e você vendeu uma casa com energia solar, com carregador elétrico, e você vai falar para o seu próximo cliente que vai comprar a casa, que a partir do momento que ele entrar na casa, ele comprar um carro elétrico e ele vai abastecer o carro dele com a luz do sol gerada na casa dele, a gente fecha o ciclo. Sim, é verdade. E até vocês estão trazendo uma novidade para o mercado agora,
que é um autoposto, vamos chamar assim, né? Legal. A Joy Energy Brasil lança o primeiro eletroposto com conveniência automatizado do Brasil. Nós agora vamos ter com carregadores rápidos, onde o carro carrega em 30 a 40 minutos. E no período que esse cliente está carregando o carro elétrico dele, ele entra numa conveniência nossa, automatizada, que ele fica aquele tempo com bebidas, com snacks, pode almoçar, sem inclusive, álcool, né? sem álcool, snacks. Não é porque é carro elétrico que pode beber, né? Se não vai álcool no carro, vai não. Exatamente, mas não vai. E é um projeto muito bacana, porque hoje, inclusive, nós temos energia solar no nosso eletroposto. Né? E a Joy entra nesse link com rede de franquias também. Hoje nós já temos 12 unidades no Brasil, esperamos estar crescendo até 20 unidades até o final do ano, mas justamente nesse link de você carregar o teu carro elétrico com energia solar e nesse momento você também estar no nosso eletroposto. Que legal. Então é uma novidade no mercado que a gente sempre vai estar apresentando aqui grandes novidades em relação a isso. E para você que está pensando nessa situação da energia solar, então é uma dica legal, uma novidade que está surgindo aí no mercado. E sabe o que é legal também? Trazer mais dicas de especialista. E agora quem chega com a dica é, claro, Dr. Gustavo Camacho. Confira aí. Quando uma unidade na planta é vendida, a incorporadora assume duas responsabilidades, uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar. Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. A obrigação de fazer é finalizada com o encerramento da fase de obra, isto é, a expedição do ABITS, CCO, CVCO, atestando que não existe mais obra naquele empreendimento. Com a averbação da edificação da matrícula mãe do empreendimento e a instituição do condomínio e a criação das matrículas individualizadas, aí sim a unidade está pronta para ser entregue ao adquirente. Antes de cumprir a segunda obrigação, que é a entrega das chaves ao adquirente, o mesmo deverá realizar a quitação integral do preço, através de recursos próprios ou por intermédio de financiamento habitacional. Se o imóvel não for quitado ou o financiamento não for aprovado, a incorporadora poderá realizar a retenção de chaves até que a quitação integral aconteça e poderá ainda encaminhar uma notificação extrajudicial rompendo o contrato por inadimplemento do adquirente. Muito bem, estamos de volta conversando nesta edição do programa, como falei antes, sobre um assunto que eu queria abordar há muito tempo, que é a energia solar. Muita gente procurava esse assunto, né? Aborda esse assunto, traz um especialista no assunto, e hoje a gente trouxe o Jonathan da Silva, que é da Joy Energy, e esclareceu muitas coisas e trouxe novidades, né, no mercado. Então, para você que busca também investir nessa área, acho que é uma excelente oportunidade. Procure a Joy Energy para saber mais detalhes. E, Jonathan, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que, de repente, você abordasse um assunto que você acha é muito importante. Não deu tempo, o tempo está acabando, mas eu preciso abordar esse assunto porque as pessoas que estão assistindo na TVBE, as pessoas que estão assistindo nas redes sociais, precisam saber sobre isso. Fique à vontade. Exatamente nessa conversa que eu queria finalizar essa nossa reunião, que nunca na história da humanidade nós podemos chegar no momento que nós vamos carregar o nosso carro com a energia do sol. Você não pode ter combustível na sua casa, porém você pode ter a energia do sol e carregar o seu carro com a energia do sol. E isso é muito legal. Essa é a evolução que nós vamos ter agora na humanidade. É um momento diferente no mundo que nós vamos poder carregar nossos carros com a energia do sol. E a gente agora tendo esse novo crescimento com tempo e autonomia das baterias, os carros elétricos eles vieram para ficar. Não estou dizendo aqui que os carros a combustão eles vão sumir, não. Sim. Porém é mais um produto que está chegando no mercado e eu acredito que a gente vai ter antes e depois dos carros elétricos com a energia solar. Então, as pessoas que hoje estão construindo a sua casa, os construtores que estão entregando os seus imóveis, coloquem energia solar, botem o carregador veicular, porque a venda desse produto vai ser muito mais interessante, vai ser muito mais dinâmica, e nós vamos estar também ajudando o planeta na sustentabilidade e vamos estar entrando numa nova era. É quase como eu posso dizer que é antes e depois do celular. Hoje eu acredito que os carros elétricos são como vieram na época do celular. Então, essa é a dica que as pessoas que estão nos assistindo, coloquem energia solar, coloquem o carregador veicular, porque muito em breve o seu próximo carro será elétrico. É verdade. Então, fica a dica. Muito obrigado, Jonathan. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas das pessoas. E muito obrigado para você que está nos acompanhando no Pode Morar. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu parceiro multibancos, o seu parceiro correspondente bancário para aprovação financeira, aprovação de crédito no seu nome.
Procure soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil, uma contabilidade especializada no segmento. Se você é do segmento, deveria procurar a Masti. E BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. A BR Condos não é só administradora, tem muitos serviços e produtos. Confira lá brcondos.com.br. E claro, nos encontramos daqui a pouco aonde? Na Casa do Capitão, para um almoço especial de domingo com a família. Vamos lá conhecer esse lugar especial na nossa cidade, que também é um local para eventos especiais. Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Aguardo você no próximo programa. Até lá!